Olá, hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Ataque à estação de trem na Ucrânia mata dezenas. Líderes da União Europeia visitam Kiev em gesto de apoio. Macron confiante em vitória nas eleições na França. PSB formaliza a indicação de Alckmin para vice de Lula. Dezenas de pessoas morreram após 2 mísseis atingirem uma estação de trem lotada na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, enquanto civis tentam deixar a região de Donbás para escapar do avanço das tropas russas. O governo da região de Donetsk afirmou que centenas de pessoas estavam na estação no momento do ataque e que muitos dos feridos estão em estado grave. Até o início da noite, as autoridades haviam confirmado 50 mortos, entre eles 5 crianças. 12 pessoas morreram na hora e 38 chegaram a ser socorridas com vida, mas morreram no hospital devido aos ferimentos. Fragmentos de um míssil com as palavras "para as nossas crianças" em russo foram encontrados ao lado do prédio principal da estação. A estação de Kramatorsk era um ponto-chave para a evacuação de milhares de pessoas que tentavam fugir antes de uma intensificação da ofensiva russa na região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que não havia tropas ucranianas no local na hora do ataque. O ministro do Exterior da Ucrânia, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de um massacre deliberado de dezenas de civis. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, estiveram na Ucrânia para demonstrar a solidariedade dos países europeus para com Kiev, em meio a um aumento das denúncias de atrocidades ocorridas no país desde o início da invasão russa. Antes de se reunirem com Zelensky, von der Leyen e Borrell foram à cidade de Bucha e visitaram o local da vala comum, onde foram enterrados os mortos do massacre atribuído a soldados russos que teriam cometido assassinatos em massa de civis. A presidente prometeu apoiar a Ucrânia em sua defesa das fronteiras da Europa e acelerar o processo para a entrada do país na União Europeia. Borrell anunciou que a representação diplomática da UE em Kiev, fechada logo após o início da invasão, seria reaberta nesta sexta-feira. Há 2 dias das eleições nacionais na França, o presidente francês Emmanuel Macron disse que não teme perder a votação, apesar de as pesquisas indicarem que sua maior rival, a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, teria encurtado a diferença entre ambos nas intenções de voto. Em entrevista, Macron disse que possui o espírito da conquista e não o da derrota, mas acrescentou que nada deve ser encarado como certo. Segundo as pesquisas, ele deve disputar o segundo turno com Le Pen, repetindo a disputa de 2017, quando Macron venceu por ampla margem. Desta vez, porém, a distância entre ambos seria bem menor. Algumas sondagens indicam que ela está apenas 3 pontos percentuais atrás de Macron, enquanto outras apontam uma diferença de 5 a 6 pontos, sempre com vantagem para o presidente. O ultra-esquerdista Jean-Luc Mélenchon aparece em terceiro lugar, enquanto corre para diminuir a desvantagem em relação a Le Pen. No Brasil, o PSB oficializou a indicação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Os dois foram adversários políticos durante anos e se enfrentaram na eleição presidencial de 2006, quando o ex-governador ainda era do PSDB. Alckmin disse que o Brasil atravessa um momento grave e que esse é um momento de grandeza política e união. Ele afirmou que a política não é uma área solitária e que pretende somar esforços para a reconstrução do país. Lula confirmou que o PSB vai participar da formulação de seu plano de governo. O petista disse também que talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que recuperar o país. Na última pesquisa Datafolha, Lula apareceu com 43% das intenções de voto no primeiro turno contra 26% de Jair Bolsonaro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial da inflação no Brasil, registrou alta de 1,62% em março, segundo dados do IBGE. Essa é a maior variação do IPCA para o mês de março desde a implantação do Plano Real em 1994. É também a maior inflação mensal desde janeiro de 2003. O IPCA acumula a taxa de 3,20% no ano. Em 12 meses, o acumulado chega a 11,30%,
o que corresponde à maior inflação no país em 18 anos. Os principais impactos foram nos transportes, alimentação e bebidas, que representam quase metade da inflação do mês. A taxa foi puxada principalmente pela alta nos combustíveis, sendo a gasolina o item de maior impacto. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira. Até lá, mais notícias em dw.com/Brasil.